salão de jogos, quadra de vôlei e campo de futebol. Um lugar especial para cultos de adoração a Deus. Tudo isso bem próximo da Baixada Santista. Venha nos fazer uma visita. Preços especiais para as igrejas. Ligue agora no 13 3469 8063 ou 13 3469 1129 e faça sua reserva. Nova FM, de olho no meio ambiente. As lâmpadas LED, consideradas hoje as mais econômicas, têm vida média 6 vezes maior do que as lâmpadas fluorescentes e consomem cerca de 80% menos energia. Elas ainda são mais seguras, isso porque não possuem mercúrio em seu interior. Quando chegar a hora de se desfazer das lâmpadas, é imprescindível não jogá-las no lixo reciclável. Procure embalá-la bem em papel ou caixa de papelão e levá-las a um ponto de coleta. E o melhor, 98% de todo o material presente nas lâmpadas LEDs são recicláveis. Faça você a diferença. Baixe o app da Nova FM e ouça nossa programação onde você estiver. Nova FM 87.9, disponível para iOS e Android. ZYU 752, Nova FM 87.9. Nova FM, a rádio que você adora. 11 da manhã, 7 minutos, chegou a hora de entrar em campo. Confirmando 11 da manhã, 7 minutos, um grande abraço a você que nos acompanha no ar, mais uma edição do Esporte em Destaque, nesta quarta-feira, dia 4 de setembro de 2019, vamos juntos até meio-dia com os trabalhos técnicos da Kelly Ribeiro. Você nos ouve em 87,9 pelo dial de São Vicente para toda a Baixada Santista e pelos 4 cantos do planeta via internet no 9fmsv.com.br, é o nosso site. Você também pode baixar o aplicativo disponível na Apple Store e também na Google Play Store, ou então, se optar, pode nos assistir na live. Estamos com a nossa câmera aqui funcionando em facebook.com/NovaFMSV. Fala muito sobre Copa do Brasil, que tem a sua definição de finalistas na noite desta quarta-feira, mas principalmente do Santos Futebol Clube, que não tem paz. É um negócio impressionante como as polêmicas surgem, né? Vira e mexe no time santista, que joga só no final de semana o seu time masculino contra o Atlético Paranaense na Vila Belmiro, pelo que eu andei lendo, mais de 7 mil ingressos vendidos aí antecipadamente, mas que ontem teve um tropeço do futebol feminino dentro do campo, mais um trupicão que já vinha acontecendo há algumas semanas fora das 4 linhas, né? O trupicão se transformou em tombo com a eliminação do Santos do Campeonato Brasileiro e com a queda consequente da técnica Emily Lima, queda ou pedido de demissão, enfim. Eu vou até pedir para quem foi testemunha ocular da história e que acompanha já as Sereias há muito tempo para falar com mais propriedade do que eu sobre este assunto. Coincidentemente, né, porque a gente sempre marca com antecedência, mas não poderia vir mais a calhar a presença do meu amigo Caio Russilo por aqui e que esteve ontem em Uricumurça vendo a queda das Sereias nesta competição. Caio, obrigado pela presença, bom dia. Bom dia, Alex, bom dia aos amigos e amigas do Esporte em Destaque. Realmente, que dizer, né? Que situação aconteceu ontem no Uricumurça, não estava nos planos, o Santos havia ganho o jogo de ida em Araraquara, 2-1. Pareceu muito a eliminação do Palmeiras, né? Na Copa Libertadores ganhou fora, saiu vencendo e permitiu a virada. E me lembrou também o Santos e Fortaleza, né? Que muita gente brinca que estava 3-0, para a Cerezo estava 3-1, né, no agregado, porque o Santos começa o jogo com a vantagem do jogo de ida e mete 1-0 com o golaço da Gláucia. Vai para o intervalo com 1-0 ou 3-1 no agregado. E aí no segundo tempo toma 2 gols, o jogo vai para os pênaltis e aí repete o drama do ano passado. Perde nos pênaltis para o time de Araraquara. E a Emily Lima, né, no momento ali surpreendendo muita gente, mas depois apurando, sabendo realmente o que aconteceu, os bastidores, né, da eliminação do Santos e dos últimos dias, né? Eu acredito que não havia outra situação senão a saída da técnica, seja por ela mesma, né, que pediu a demissão, seja por parte da diretoria santista. Muito bem, só um negócio que tem muita gente reclamando,
que o Santos tem jogado em Eurico Mursa. Não adianta ficar colocando a culpa na Portuguesa Santista, né? Se o Santos não tem outro lugar para colocar o seu time feminino, o seu time sub-20 para jogar, é problema do Santos, não é da Portuguesa. Não adianta ficar com ódio do time de Eurico Mursa, que ainda tem lá uma parceria em que o campo é emprestado. Você pode até reclamar o porquê que a Vila Belmiro não está sendo usada com mais frequência. Ou a gente pode discutir de novo a história de o Santos não ter um centro de treinamento para as categorias de base, que tenha lá um mini estádio, como muitos clubes têm, em que o Sub-20 joga lá. O Sub-20 jogou à tarde com o Corinthians e o Eurico Mursa, já estava ruim o tempo, já estava chovendo. Imagina a condição do gramado que as Sereias pegaram à noite. 2 jogos num espaço de tempo muito curto. Então, assim, não adianta ficar demonizando a Portuguesa Santista. O problema é do Santos. Sim. Se o São Paulo não quer que jogue na Vila Belmiro, né, é preciso que se converse. Aliás, o Paulo Autori foi contratado para isso, para fazer esse meio de campo, para intermediar situações que envolvem a base, o feminino e o time profissional. A gente estava falando ali de um jogo que era decisivo, né? Você não está falando de uma campanha toda regular, né? Você está falando de um jogo que poderia colocar o time das Sereias numa outra condição. Será que não dava para abrir a Vila Belmiro, que só vai ter jogo domingo? Será que é estragar tanto o gramado assim, a prejudicar tanto a equipe principal, né? E aí, para discutir a médio e longo prazo, insisto na tese, o clube precisa ter uma estrutura de campos para suas outras categorias, né? Para o Sub-20, para o aspirante que jogava direto também o Eurico Mursa, para a equipe feminina. Não pode acontecer o que aconteceu ontem, 2 jogos em sequência, num estádio que não tem, né? Até tem um cuidado todo da direção da Portuguesa, mas que não teria como resistir, até pelo tempo, né? Pela chuva que está caindo na região. Então, mais uma vez, Caio, fica claro o problema que o Santos tem. A gente está discutindo aqui o paliativo, sim, não a solução. Que o Santos não tem um centro de treinamento com um campo, um mini estádio, digamos assim, com uma pequena arquibancada que possa receber. Porque qual foi o público de Santos e Corinthians ontem à tarde em Eurico Mursa? Certamente foi menor do que o do feminino, então, que foi 500 pessoas. Pois é, num jogo à tarde, dia de semana, chovendo, né? Foi para a grade do Sport TV, basicamente, esse Sub-20 do Santos e Corinthians. Então, por que não foi feito no CT Rei Pelé, ou se houvesse uma outra condição? Acho que essa é uma discussão que já passou do tempo, né, Caio? Dessa estrutura para as outras categorias do clube usufruírem, né? Com certeza. E até poderia partir do próprio Santos, né? Já que ele começa a utilizar a estrutura do seu vizinho, a Portuguesa Santista, dele melhorar, né? Fazer uma parceria, olha, eu já pago tanto por mês aí para utilizar as dependências, vou entrar também com algumas melhorias, porque é investimento para o Santos, já que as categorias de base, já que o feminino usa, por que não melhorar o gramado, ajudar a melhorar a condição de vestiário, entendeu? Já que o estádio também propriamente não é da Portuguesa, né? A área é da União e tudo mais, pode-se haver ali uma conversa para o Santos ampliar a parceria, né? Poder mas utilizar já não faz alguma coisa lá? Já não ajuda? Então, mas eu digo assim... No cuidado do gramado? Dizem que... Uns dizem que sim, outros dizem que não. Ontem até a informação que eu tinha que dizem... informação ali com gente muito próxima ali do futebol feminino é de que o Santos não ajuda muito não. Entendeu? Até a gente tem uma dificuldade no Eurico Mursa com as redes dos gols que são meio transparentes, é difícil ver se a bola entrou ou não entrou, entendeu? O Santos poderia ajudar nisso, poderia ajudar em estrutura também, não só financeiramente, mas também em estrutura portuguesa, porque é um investimento para ele também, né? Não ajuda em nada você formar um jogador, já que falamos do Sub-20, os tantos subs que jogam lá no Eurico Mursa, não ajuda em nada botar a molecada para jogar num gramado como o daquele, né? Não vou nem falar do feminino, porque é outra questão. Mas o formar um jogador que vai jogar no profissional, no gramado da qualidade de uma Vila Belmiro, nos grandes campos do Brasil, a grande maioria tem uma boa qualidade, né? Os gramados da Série A. Uns sim, outros não. Até das arenas mais modernas, assim. Tem algumas aí que deixam a desejar. Exatamente. Mas, assim, pro Santos eu vejo como investimento. Já tá na hora de trabalhar em parceria com a Portuguesa e falar, olha, quanto que é para trocar o gramado? É X, a gente ajuda com 50% de X ou 75% de X, porque para o Santos, já que a fantástica fábrica de craques é investimento, né? Ou então, Caio, houve lá no passado recente uma história de um projeto tripartite que envolveria o Portuários também.
A Portuguesa precisa do campo dela, do estádio dela, para jogar também com os seus times, das suas categorias de base, sub-15, né? O time que o Helder está dirigindo, sub-17. O Portuários, por exemplo, não tem um time de futebol profissional. E tem muito espaço. Eu sei que injetar dinheiro num outro clube, não sei nem qual seria a relação, se haveria a possibilidade da iniciativa privada entrar nisso, mas aproveitar aquela área e quem sabe fazer esse mini estádio, coloca lá 3 lances de arquibancada para um lado, 3 para o outro, faz um praticável ali, uma coisinha para você poder receber as equipes de televisão, faz até um gramado sintético, enfim, faz uma parceria talvez com o Portuários, que não usaria esse campo, né, não utilizaria em troca de algum benefício, né, o próprio trânsito das pessoas dentro do Portuários. Poderia ser uma possibilidade, já que, repito, não pela Portuguesa, não que pudesse não ser feito com a Portuguesa, mas a Portuguesa também precisa do gramado. Claro. Então, faz no Portuários alguma coisa, a não ser que o presidente esteja aguardando as 7 chaves, a história do... Porque há quanto tempo nós não estamos falando? Vai ter o terreno da FC aqui em São Vicente, tem um terreno na Zona Noroeste em Santos, tem o terreno aqui, tem o terreno ali, no Morro da Nova Sintra. A gente escuta toda hora falar disso, mas assim, muito... Concreto. Né? Aí vai o presidente no café e fala, precisamos mesmo de uma área, de um CT para base. Mas e aí? Quando é que vai sair essa bendita notícia? Quando é que vai ter a assinatura do contrato do CT? Quando é que vão botar o primeiro tijolo? Quando é que vai ter o projeto apresentado? Porque a gente discute muito a história do retrofit, né, da Vila, que é importante, mas eu continuo insistindo na tese. O Santos não tem condição de encarar financeiramente alguns dos seus principais rivais. A galinha dos ovos de ouro no Santos sempre foi revelar jogador. Sim. Se você não tiver condição de revelar jogador para ganhar dinheiro lá na frente, como é que você faz? Outros clubes já têm estrutura muito superior à base do Santos. E a gente está aqui esperando o quê? O terreno, tal terreno, não é possível. Eu não entendo como é que até agora não teve um que conseguiu viabilizar essa questão, né? Não tem nenhum lugar que pudesse receber esse bendito CT. Eu acho que é uma questão de honra aí até para o presidente do Santos, até o final do mandato dele, deixar alguma coisa encaminhada nesse sentido, né, Caio? Deixar legado, né? É muito importante para gestões aí. Nos últimos tempos, né? A gente não vê o Santos evoluindo patrimonialmente, né? Grandes reformas. Esse ano que a Vila Belmiro ficou um tempo fechado para reforma, mas foram aparadas mais arestas do que... Foi um retrofitinho. Exatamente. Foi um little retrofit. Apagaram alguns pontos cegos e tudo mais. Mas muito pouco, né? Para o que o Santos precisa. E no caso da categoria de base, eu volto a bater na tecla. Se você não tem, por exemplo, a gente está falando de áreas, a gente sabe a dificuldade que se tem de achar área na cidade de Santos. É uma cidade já praticamente toda ocupada. Então você tem que buscar soluções. Buscaram o campo da Portuguesa. Podem buscar também a Caneleira. Enfim, outras saídas, né? Só que o Santos também tem que fazer por onde. Ele tem que ser parceiro. Não pode entrar só com o time ali para jogar, porque senão é prejuízo também para ele, né? E como você bem disse, investir, né? Pô, você vai pagar um gramado, você vai pagar o pessoal que cuida do gramado, dar uma melhor condição de vestiário. Às vezes fazer até uma academia na beira de um campo ali, numa Caneleira, por exemplo. É estrutura para o Jabaquara e é estrutura também para o Santos. Isso tem que ser pensado. O Santos hoje, se tá difícil crescer patrimonialmente, ele tem que buscar saída, buscar alternativas. E eu vejo assim, que se o Santos continuar jogando essa molecada, sub-20, sub-17... no gramado de Eurico Mursa como estava ontem, vai ser difícil revelar algum jogador. Vai ser mais para queimar a molecada. Muito bem, olha, tem duas mensagens aqui, a do Luiz Eduardo Cacheta no Twitter. Alex e Caio, bom dia. Procede a informação que a CBF que não permitiu o jogo na Vila, e quanto a esse treinador, a minha impressão é que se trata de uma pessoa extremamente arrogante. O Daniel Rufino fala aqui, Alex, o Santos tentou mudar o jogo para a Vila, mas a CBF, ele não completou aqui, imagino que não tenha permitido. O Daniel e Cacheta, se o Santos tentou mudar e a CBF não permitiu, é mais uma prova de que a relação entre o Santos e a Federação Principal de Futebol do Brasil não anda nada boa, né? Isso é um ponto. Segundo, há quanto tempo está marcado esse jogo de volta? Quando é que foi? Em que período houve a tentativa desta mudança? Porque, vamos combinar, você não vai mudar de uma cidade para outra.
Você vai trocar um estádio que está a 100 metros do outro, 200 metros do outro. De uma quadra para outra. De uma quadra para outra. Então, assim, se tentou e não conseguiu, porque a CBF... Quais os motivos que a CBF apresentou para inviabilizar essa mudança? Foi o tempo em que o pedido foi feito? Aliás, o Santos, que adora soltar nota oficial, essa era uma boa explicação para dar, a não ser que não queira mais ter atrito com a CBF. Principalmente porque a demissão da Emily, eu queria que você falasse sobre isso, porque você acompanha mais do que eu. Sim. Assim, ela saiu por conta daquela história do vídeo, aquilo jogou areia na relação dela com o presidente José Carlos Pérez, que não seria a Emily a primeira a ter problemas com o presidente. Bom, o presidente teve problema até com o vice, que dirá com funcionários, né? Ela saiu, eu li os seus tweets dizendo que ela tinha problemas também com integrantes da comissão técnica, mas naquele vídeo, por exemplo, ela teve total razão. Naquele vídeo eu acho que ela teve total razão de reclamar. E aí depois ela toma uma traulitada no café do presidente, né? Eu imaginei que aquilo, em médio prazo, teria uma resposta. Teve antes do imaginável. Mas aí, Caio, qual foi o grande problema para essa saída da Emily? Foi o problema com comissão técnica, com o presidente? Foi o Santos querendo fazer uma média com a CBF, né? Porque a CBF também deve ter se sentido incomodada desde o tempo em que a Emily era a treinadora por lá, da seleção brasileira, enfim. Dá para tentar juntar os pontinhos de o porquê as sereias chegaram neste ponto? Olha, realmente o vídeo, né, da Emily no hotel e a resposta do presidente, né, naquele vídeo Café do Presidente, aliás, ali começa-se a externar, porque até então estava tudo calmo, tudo lindo, tudo maravilhoso, né, no futebol feminino do Santos. Começou a externar o que de fato estava acontecendo nos bastidores, né? A Emily Lima, desde que ela chegou ao Santos, ela, aliás, saiu da CBF, todo mundo tinha nela um rótulo de uma pessoa difícil, uma pessoa complicada, uma pessoa de muita personalidade, e isso não é defeito, assim, eu acho que assim, você cobrar uma melhor condição de trabalho, não é defeito, aliás, até uma qualidade, você mostra que está se importando com o seu local de trabalho e tudo mais. Mas a partir de então, né, começaram a entrar a Emily e a diretoria em rota de colisão. Isso é um ponto, né? A Emily passou a ficar insatisfeita, deu uma entrevista dizendo que não iria continuar no Santos, ao Planeta Futebol Feminino, e ali, naquele momento, ela falou ao Rafael Alves, né, meu amigo, cara que entende tudo de futebol feminino e quem trouxe essa informação em primeira mão, né? A declaração da Emily dava conta de que ela não continuaria no Santos porque as jogadoras do Santos não eram chamadas para a seleção por causa dela. Ou seja, ela deu a entender que havia uma retaliação clara. Isso. Foi o que ela disse ao Rafael. E o Rafael publicou, ponto, né? Só que assim, quem acompanha o time do Santos, pessoas que vão aos jogos, pessoas que estão sempre ali, e eu acabo sendo uma dessas pessoas, sabe que não é bem assim a realidade. O Santos hoje tem pouquíssimas atletas, eu diria até, tem uma atleta, que é a Angelina, que aliás foi sacada ontem no intervalo do jogo, não sei porquê, só tem uma jogadora, aliás no intervalo não, no meio do segundo tempo, só tem uma jogadora em condição de ir para a seleção, que seria a Angelina, e ela foi convocada para a seleção sub-20. E isso meio que contradiz a própria Emily, porque ontem saiu a lista da Sub-20 e tivemos 2 jogadoras do Santos convocadas. Ok, então esse motivo de seleção, e aliás ano passado tinha uma jogadora que foi convocada, que é a Tayla, que hoje joga no Benfica. Ela era sistematicamente convocada e até por isso perdeu a posição no time, porque ela servia muito à seleção e muitas vezes estava indisponível. Outra jogadora, que era a Camila, se destacou, ganhou a posição, ok. Mas enfim, as jogadoras iam para a seleção normalmente. Não é a Emily que influenciava ou não. Ponto. Então, nisso eu já percebi que tinha coisa errada. Nos últimos dias, o que aconteceu? Jogo Santos e Palmeiras em Vinhedo. Palmeiras tem a parceria lá com o time de Vinhedo. A Emily Lima escalou um time completamente alternativo. Isso teria gerado dentro da comissão técnica um burburinho. Pô, a gente precisa até fazer um resultado para chegar melhor nas finais, mais saldo, aquela coisa toda, melhor campanha. Ela escalou o time assim por conta da decisão de ontem. A justificativa seria essa. Vamos botar que sim, né? Vamos dizer que sim, mas os membros da comissão não entenderam que aquela escalação do jogo de sábado era a melhor, a mais
digamos assim, palpável para aquele momento. Poderia ter feito coisa melhor, digamos assim. O Santos empatou com o Palmeiras, mais pessoas que acompanharam essa partida lá em Vinhedo dizem que houve até um bate-boca assim externado da Emily com membros da comissão técnica, assim, em público, né, para todo mundo ver. E que depois, nos bastidores, a Emily teria chego na diretoria, falar, esse profissional, não vou citar nominalmente, né, são membros da comissão que podem até continuar, esse profissional, se eles continuarem, eu saio do Santos. A diretoria do Santos tentou contornar, poxa, a gente está em véspera de um jogo decisivo, né, não tem cabimento, né, você sair nesse momento e tal, e ela recuou. Ontem o Santos vai a campo, também a gente que acompanha sabe que a escalação ontem não era a força máxima do time do Santos, não foi, ela poderia ter levado um time melhor a campo, com o que ela tinha à disposição, não levou. O Santos começa o jogo ganhando, com toda aquela vantagem, volta para o segundo tempo, o time que já não estava escalado de uma maneira assim muito da melhor força, ela mexe ainda nesse time e não coloca o time para frente, não coloca o time ocupando mais espaços, não tentou mudar o jogo, e a Ferroviária virou o jogo. Voltou para o segundo tempo, nem precisou mexer no time, a Ferroviária virou o jogo. E aí não adianta culpar também o gramado, não foi culpa do gramado, o gramado estava ruim para todo mundo. Foi para os pênaltis, Santos perde os pênaltis, aliás, é bom dizer que as jogadoras que perderam os pênaltis, a informação que eu tenho de bastidor, as jogadoras que perderam o pênalti treinaram uma cobrança de pênalti na véspera, não teve um treino específico de cobrança de pênalti na véspera. E essas jogadoras que perderam, elas bateram uma vez cada uma e foram embora. As que perderam, bateram e perderam no jogo. Então, a técnica poderia ter feito alguma coisa. E meia hora depois do fim do jogo, a própria Emily Lima disse que pediu demissão, postou já na rede social a despedida, que dá a entender pra muita gente que já tinha feito. Por que o Santos não oficializou isso ainda? Então, o Santos, a decisão da demissão, ela é unilateral. Entendeu? O Santos não demitiu a Emily. Então a Emily saiu do estádio. Mas em termos trabalhísticos isso não afeta nada. Se ela já pediu demissão, o Santos já pode anunciar. Eu acho que é... E vou mais longe, né? Tendo ocorrido tudo isso aí, se a Emily não pedisse demissão, quem tinha que demitir era o Santos. Por tudo que aconteceu no cenário, o Santos também deveria... O melhor a se fazer para o futuro das Sereias da Vila era a saída da Emily. Não tem outra saída. Ou seja... uma questão de personalidade da Emily, uma questão de posicionamento de membros da comissão técnica, uma falta de planejamento e de administração por parte do próprio Santos, das posições que o presidente adotou, da relação com a CBF. Acho que não tem um culpado só. Acho que juntou muita coisa e explodiu nisso aí. Agora, Caio, para a gente ir para o intervalo, quem você traria para treinar as Sereias da Vila? Quem já esteve por aqui, um outro treinador, ou vamos seguir o exemplo do próprio Santos e da nova comissão técnica da Seleção Brasileira de Futebol Feminino? Seria uma ousadia muito grande sonhar com uma estrangeira dirigindo, uma norte-americana, por exemplo, que é um país que tem uma tradição enorme de futebol feminino. Você acha que alguma coisa do gênero poderia acontecer, ou, não repetindo o time masculino, nós vamos arrumar uma solução caseira por aqui? Talvez para esse ano, mas para um planejamento para o ano que vem, quem sabe? Antes de entrar nessa questão da sucessão da Emily Lima, só pontuar uma coisa. Também conversando com algumas pessoas ali nos bastidores, dizem que a chegada da Solly James, que não teria sido um pedido da Emily, causou um desconforto entre ela e a diretoria. Entendeu? E por mais que tenha qualidade, a Emily, eu me lembro ano passado, que eu estava muito mais próximo, né, ao time, que ela chegou a falar que não gostava de contratar jogadoras no meio da temporada. E esse ano o Santos teve a oportunidade, trouxe a Solly chegou, ela não tem sido titular do time na gestão da Emily, tem entrado no decorrer dos jogos e, por coincidência, feito os gols das vitórias e salvado a pele do Santos. Mas há quem diga nos bastidores que houve um atrito. E sobre a sucessão da Emily, eu acho que no momento quem deve suceder é o auxiliar, o Guilherme Giudice. Acho que o Santos neste primeiro momento não toma
uma decisão mais drástica, né? Já vi gente publicando, gente até com algum conhecimento da modalidade publicando que o Santos poderia tentar a técnica da Ferroviária, que ganhou ontem o jogo, que eu acho muito difícil, porque a Ferroviária segue na competição, a Ferroviária vai ter Libertadores da América para disputar agora no fim do ano. Enfim, eu acho que é muito difícil, talvez para a próxima temporada, ok, mas para um primeiro momento, até pela ruptura que houve entre Emily e comissão, a comissão que fica deve continuar. Vai tocar o barco. Vai tocar o barco, até porque já conhece o grupo, já sabe bem como seguir o trabalho. O São Paulo não tem uma irmã, não? Olha, se o São Paulo não dona tem... São Paola tem não a família Désio, né? Que tem 2 irmãos lá. Não, é uma irmã, quem sabe, lá, que possa... bom, não sei, né? Os caras ficam bravos, que dizem que eu defendo demais o São Paulo. Já pessoas põem a irmã, vão falar que é nepotismo na fila Belmiro. Mas, assim, a ideia do técnico estrangeiro não me parece, não me soa absurda. Até o Cacheta mandou aqui, ó. Vamos falar a verdade, futebol feminino no Brasil só existe porque é obrigatório. A grande mídia sei e anda para a modalidade. Tem que fazer como é nos Estados Unidos e massificar a categoria a partir das escolas. Cacheta, o Santos investe no futebol feminino antes de ser obrigatório, vamos lembrar disso. E sobre a presença das meninas, hoje já é diferente do que era no passado. Sim. Inclusive em escolinhas, as meninas participam, não tem mais aquele preconceito, né? Eu acho que hoje... a gente, até a obrigatoriedade tem esse ponto positivo. A gente está caminhando aos poucos para isso. O único problema é você colocar, por exemplo, na gestão do futebol feminino, pessoas que não são do futebol feminino. Exato. Porque o futebol masculino é uma coisa. No vestiário você fala com os caras de um jeito e com as moças você vai falar de outro. É completamente diferente. A gestão de pessoas é diferente. Eu não estou dizendo aqui que é o sexo frágil, não é isso. Mas eu estou dizendo que existem particularidades que têm que ser respeitadas. Então, qual seria o melhor? Já que o Santos deu o bom exemplo, que está contaminando no bom sentido o futebol brasileiro, o Flamengo está aí com o Jorge Jesus, de trazer um técnico estrangeiro com uma visão mais moderna, por que não? Fica aqui a dica para o presidente José Carlos Pérez. Eu não sei se ele me ouve, se ele já me ouviu, se ele me acompanha, enfim. Infelizmente eu nunca tive a oportunidade de conversar pessoalmente com ele. Fica a dica, procure uma treinadora norte-americana. Sim. Não precisa ser a técnica da seleção dos Estados Unidos, mas sei lá, vai que tem a técnica do sub-20 lá, uma auxiliar técnica, alguém que tem um trabalho relevante dentro da Liga Americana, né? Se a seleção brasileira trouxe uma sueca agora para dirigir o time, sueca, né, cara? Sim. Então, por que a gente não pode sonhar com uma... Imagina pro Santos, que sempre deu sempre um passo à frente em relação a medidas que trouxessem visibilidade, trouxessem mídia. A gente estava citando outro dia aqui, lá nos anos 80, lembra do Kazu jogando no Santos? Sim. Como aquilo repercutiu no Japão, né? O Santos que tinha acabado de ser campeão da Copa Kirin, jogando contra o Uruguai, né? Aí depois trouxe o Kazu para cá, foi uma repercussão monstruosa. Imagina na mídia dos Estados Unidos o que seria o time do Pelé, o time da Marta, o time do Neymar, com uma treinadora norte-americana para implementar uma filosofia, com o apoio do Paulo Autuori. Porque aí sim, com o CT que a gente quer ver construído, você fazer um trabalho sério, né? Pega uma profissional e dá condição de trabalho, sem politicagem, sem interferência, sem fofoca, sem entrevista dada fora do tempo, entendeu? Porque alguns, né, brigam comigo aqui, dizendo, não, futebol feminino é chato. Tá bom, se você acha chato, não assiste. Agora, se o Santos jogar, pode ser futebol feminino, futebol masculino, aspirante, sub-20, sub-15, botão, cuspe à distância, pipa, o que for, campeonato de bafo é o Santos. Se tiver na mídia passando um jogo do futebol de veteranos ou do futebol society do Santos, a gente assiste e torce. Então, é isso, a visão dos caras tem que ser essa. Então, por que o Santos não aproveita o ensejo e a oportunidade e dá um passo além do óbvio? Já mostrou que pode fazer no futebol masculino, pode, por que não, no futebol feminino? E quantas foram as modalidades aqui no Brasil? Exemplo do handball, próprio basquete masculino, que durante muitos anos não tinha um grupo de jogadores muito forte, mas com um técnico como foi o Manhano, levando a modalidade, a posição de destaque no cenário mundial, vai trazer benefícios enormes, né? Eu não quero também dizer que os técnicos brasileiros ou as técnicas brasileiras são ruins. Mas qual é o grande técnico de destaque masculino? O Vadão? Não, pelo amor de Deus. Então, o Vadão desculpa, um aposentado do futebol masculino que enfiaram para dirigir a seleção brasileira feminina. Aí que a gente... Nada contra os aposentados. Voltando aos outros esportes, cada vez mais raros. Inclusive. Voltando aos outros esportes, você falou de modalidades, né? O vôlei, por exemplo, tem o Zé Roberto Guimarães, o Bernardinho, que vão, uma hora tá no masculino, outra hora tá no feminino, mas são personagens que transitam, né?
Até porque o vôlei é vôlei, né? Não tem essa divisão de masculino e feminino. Aqui no futebol a gente ainda tem essa cultura, o mercado é muito diferente e, enfim, as diferenças prevalecem. Vamos para o intervalo, um abraço pro Efigênio Filho. Bom dia, Lorde. Esse tal de caboclo me faz sentir saudade do Ricardo Teixeira. Meu Deus. Quem diria? 11h36, vamos para o intervalo, Esporte em Destaque, volta em 2 minutos. Até já. Nova FM 87.9. Baixe o app da Nova FM e ouça nossa programação onde você estiver. Nova FM 87.9. Disponível para iOS e Android. Você está ouvindo a Nova FM. Apoio. A Endocentro Santos está há mais de 2 décadas cuidando da saúde da população da Baixada Santista, com diagnósticos precisos, equipamentos modernos e atendimento humanizado. A clínica oferece serviços de endoscopia, colonoscopia, laringoscopia, balão gástrico, medicina preventiva, consultas psicológicas, pré-anestésicas e muito mais. Oferecemos também um exclusivo Day Clinic durante o preparo de seu exame, com cardápio e cuidados especiais. Agende já seu exame ou consulta pelos telefones 13 3235 1819, 3235 1796 ou pelo WhatsApp 13 99744 1819. Endocentro Santos, inovando sempre no cuidado com a sua saúde. Responsável técnico Dr. Nelson Marfil. O noticiário da Baixada Santista está em destaque na Nova FM. Manhã de notícias. Informações de toda a região. Estradas, utilidade pública e entrevistas. Destaques do Brasil que mexem com o seu dia a dia. Manhã de notícias. Jornalismo com credibilidade. De segunda a sexta, às 8 da manhã. Olá pessoal, aqui é o pastor Nilton Lobato. Quero fazer um convite para você. Domingo agora, às 8h30 da manhã e às 19 horas, nós temos o Culto da Família. Você é o nosso convidado. Venha com toda a sua família. Deus tem uma bênção especial para você. Não percam. Avenida Martins Fontes, 781, atrás da Fábrica de Vidro, em São Vicente. Ou em qualquer uma das nossas igrejas Batista Penial. Deus te abençoe. Nova FM, de olho no meio ambiente. O remédio vencido, ao ser descartado no lixo comum, é enviado a aterros sanitários ou lixões. E além de correr o risco de ser consumido por crianças, o produto se transforma no chorume, que penetra no solo e contamina os lençóis freáticos. Já quando o medicamento é jogado no vaso sanitário, se transforma em uma mancha tóxica que atinge a rede de esgoto e, através do tratamento para virar água potável, volta ao consumo humano. Assim, a melhor forma de se livrar daquele remédio vencido ou que não vai mais ser utilizado é levando-os ao posto de coleta mais próximo. Faça você a diferença. Você está ouvindo a Nova FM. De segunda a sexta, das 2 às 5 da tarde, na Nova FM. Face a face com Deus. Música, prestação de serviço, informação e a sua participação. Nova FM, a rádio que você adora. 11h39, de volta com o Esporte em Destaque, aqui com o Caio Russilo. Nós temos que falar daqui a pouco da Copa do Brasil e também do que esperar de Santos e Atlético Paranaense no próximo final de semana. Mas deixa eu registrar as participações aqui da live do Facebook. O Marcelo Marçal, bom dia, Alex, aos amigos da mesa. Manda um abraço para minha esposa Luciana. Um abraço, Luciana. Parabéns aí por aguentar o Marçal, que fica postando aquele monte de vídeo de doce lá, e foto e bolo. Meu Deus do céu. Vai ficar gordo assim, ô Marcelo, vai ficar mais gordo do que eu. O Giovanni Mota, bom dia a todos. Tem mais mensagem chegando aqui. O Edson Luiz Antônio está com a gente. O Giovanni andou, o Uribe tem que jogar, mas no segundo tempo. Eu vi uma matéria agora há pouco, acho que foi na Gazeta Esportiva, dizendo que ele está treinando muito bem, né? Tem que esperar o dia que o Sacha tomar um terceiro cartão amarelo para ele ter uma chance, né? Já falaremos sobre isso. O Silas Andrade, bom dia, bom programa para vocês. O Giovanni pede aqui, manda um abraço para minha esposa em Carmo do Parnaíba, em Minas Gerais. Um abraço para tua esposa também, Giovanni. Ele fala, Sereias é muito... Eu acho que deu um erro de digitação aqui. Tem que configurar esse teu teclado aí, ô Giovanni. É muito fácil, não? Deve ser muito fraca, que você quis dizer. Mas não é fraca, não. Elas não são fracas, não. O time é bom. É só que tá numa fase que eu vou te contar, viu? Ele fala aqui do Lucas Silva. Tem muita gente questionando essa história do Lucas Silva, né? Está sem contrato. Está sem contrato, mas por uma questão de burocrática de janela, não tem como ninguém aqui no futebol brasileiro pegar agora, né? Só... Me parece que é isso mesmo. Só para janeiro. Só para janeiro.
O Alcino Melo, o Alcino deve estar bravo aqui que a gente estava falando eu não, né? Da Portuguesa Santista. Bom dia, saudações rubro-verdes praianas. A Portuguesa não tem culpa nenhuma no que está acontecendo. Não mesmo. Não tem mesmo. Se alguém precisa ser cobrado é o Santos. Nosso companheiro Anderson Firmino está na live com a gente. Meu companheiro Walter Magalhães, um grande mito do rádio da Baixada Santista, nos acompanha aqui. Walter Magalhães, sempre conosco de Praia Grande para o mundo. O vice-presidente licenciado do Santos, Orlando Rolo, está nos assistindo. Muito obrigado pela audiência qualificada, Orlando Rolo. A gente está esperando aí ver o que vai acontecer com a situação do vice-presidente do Santos. Ele também, né? O Carlos Diego Silva, bom dia a todos aí da mesa, inclusive ao locutor. Muito obrigado, hein? Já sou inscrito no seu programa no YouTube, lá no canal. Obrigado, viu, Carlos? Então vamos, o Santos vai vender o Veríssimo ou não? Agora não vai mais, né? Já era, fechou a janela, né? Se vender agora só em janeiro, né, Caio? Mas tem uns mercados alternativos aí, né? A Arábia. Mas acho que o Veríssimo... tem um papo do Jean Mota, né? Pro mundo árabe. Sabe quando a gente não sabe o nome do país? Mundo árabe. A gente joga o mundo árabe que se engloba tudo, né? É muito mais fácil. Mas, enfim, eu acho que o Lucas Veríssimo, ele tem futebol para o mercado europeu. Acho que dá para vender bem para a Europa. Alguns podem dizer, o Santos perdeu o momento certo de vender o Veríssimo no ano passado. Eu vou mais longe, eu acho que ele está jogando mais agora do que no ano passado. Melhorou bastante. Aliás, ainda bem que perdeu o momento, porque hoje ele é o melhor zagueiro do Santos, né? Pois é. E a gente... aliás, a zaga do Santos, né, vive um momento de rotatividade, né, nesse posto de melhor zagueiro e tudo mais. Eu lembro que no início da temporada... Era o Gustavo Henrique. Não, pelo contrário, Aguilar, era né? o Luiz Felipe. No comecinho ali da temporada, Luiz Felipe. Aí chegamos nas finais do Paulista, Luiz Felipe falha. Não, mas o Aguilar começou a jogar, tá bem, não sei o que, ganhar sequência, né? Depois daquele jogo contra o Ituano e tal. Agora é a vez do Aguilar. Aí o Aguilar começou a dar as patinadas dele, agora é o Veríssimo. Então tá rotativo o negócio ali. O Gustavo Henrique também, que vem jogando mais do que vinha jogando no comando do Cuca no ano passado. Enfim, a gente torce para que o sistema defensivo do Santos retome a confiabilidade, né? Durante a sequência de vitórias do Santos, um dos pontos fortes da equipe era a defesa, e nos últimos jogos tem deixado um pouco a desejar. O Luiz Eduardo Cacheta, Cacheta, você que tem que parar de mandar essas mensagens impublicáveis aqui. Eu não posso falar no rádio esses negócios que você escreve aqui. Enquanto ao Pérez, sonho com um dia que Dom Alex ou Frutuoso numa coletiva onde o presídio estiver... colocar o bigode na parede. Eu tô de férias na TV a partir de amanhã, viu, Cacheta? Se tiver alguma coletiva do Pérez, eu vou tentar dar uma inserta lá. Se eu puder também, obviamente, porque eu tenho outras atividades a cumprir. Aí qualquer coisa a gente até pula o muro do CT. Lembra do Polivolt? Aquele você vem correndo ali, pula por cima. É que eu vi um vídeo tão engraçado do salto com vara, que é um negócio impressionante. Figênio Filho, Lorde, ouço muitas críticas ao São Paulo por não usar a base, mas ontem assisti ao jogo do Sub-20 e não vi ninguém com vocação para ser raio. Mas é o que eu tenho falado, os caras querem vamos colocar o Sub-20. Tá, se tivesse o Neymar no Sub-20, né, ou até no Sub-17, ou um Gabigol, ou um Rodrigo, não ia ser louco de não colocar. É porque tem jogadores que até tem um potencial coletivo, potencial tático. Mas quando você tem um jogador para você aproveitar coletivamente, taticamente, ele precisa ser trabalhado. Não é o cara que vai pegar a bola e resolver o jogo para você. E tem uma questão, né, principalmente do Sub-20 do Santos, né? Os melhores jogadores do Sub-20 servem de sparring para o time principal. Aí, o Santos Sub-20 vai precisar fazer um jogo decisivo, aquele jogo... mas até já mudaram essa relação, pelo que eu andei vendo. Não, mas porque... Estão tirando 2 dias antes do jogo decisivo, porque antes o São Paulo queria o cara... Na véspera, no sparring, aí ele ia jogar no Sub-20 depois. Porque o que acontecia também? Aí, assim, vinha jogando um time, aí, jogo decisivo, chama a molecada lá que tá lá no profissional pra vir ajudar. Chegava lá, não tinha entrosamento nenhum, né? Totalmente desconjuntado e tomava uma senhora cacetada. Então, de uma certa forma ou de outra, é uma queima de patrimônio também, né? Quantos meninos são bons, aí acabam entrando numa furiosa, aí o time perde, ele vira culpado por uma eliminação num time que ele nem faz parte do dia a dia. É complicado, né? Muito bem. Caramba, hoje em dia a gente tem que tomar tanto cuidado com as coisas que mandam aqui. Bom, vamos lá. Calma, Kelly, não precisa subir o som, fica tranquilo. Essa nossa trilha épica, né?
Parece que eu estou entrando no episódio do Game of Thrones cada vez que toca essa trilha. Olha só. Ó, o Silas Andrade diz aqui na live, não muda muito não. Ele fala, a conversa do boleiro e da boleira é quase a mesma. Ô Silas, não me obrigue a falar sobre temas científicos e médicos nas diferenças entre o futebol masculino e o futebol feminino. Eu não estou dizendo de conversa de boleiro. Eu estou falando de outras coisas, entendeu? Até em questão de estrutura de departamento médico, tem coisas que são pertinentes à mulher que não são ao homem. Sim. Né? Que inclusive influenciam, né, na parte esportiva, atlética, entendeu? É isso que eu quis dizer. Aí ele diz aqui do futsal também, do handebol, do vôlei, do basquete. Silas lembrou aqui várias outras, fez outras citações aqui a outras modalidades. O Dirceu Arruda, um excelente dia para todos vocês, meus amigos da Rádio 9 FM. Estou em Barbacena, Minas Gerais, acompanhando vocês. Parabéns pelo belo programa. Dirceu, você sabe que eu estou te devendo um abraço lá no canal, né? Eu não esqueci, não. Eu preciso dar uma olhada. De vez em quando eu faço um momento Maguila lá no canal, viu, Caio Rossino? Mas eu anoto o nome de todo mundo para mandar abraço. Só que esses dias estão um pouco corridos, aí a gente não consegue, né? Mas eu vou me lembrar de fazê-lo no canal. O Felipe Castro dos Santos, o Santos não tem que pensar em formar novos Neymar, tem que pensar em formar bons jogadores, coisa que o São Paulo tem formado, bons jogadores. Pois é, Felipe, mas o que os bons jogadores do São Paulo têm resolvido? O Antony, por exemplo, que surgiu no Campeonato Paulista tão bem, até expulso foi no último jogo. Que jogo que o Antony resolveu recentemente? A questão é que os bons jogadores do São Paulo estão resolvendo as finanças do clube, né? Mal param lá, né? Já vai vendendo, né? Essa é a questão. E pro Santos, que não tem uma Crefisa, não tem um Allianz Parque da vida pra não tem um estádio como o Morumbi para alugar pro YouTube de vez em quando. Também, né? Então tem que cuidar, né, da base melhor do que vem cuidando, né? Eu acho que dá para pensar assim em revelar um extra classe de tempos em tempos. Por que não? Né? Até porque os próprios empresários e os pais dos atletas, eles sabem que o Santos oferece uma condição muito boa, que a torcida tem muita paciência com os meninos, sim, que a imprensa tem muita paciência com os meninos. Eles erram e vão... Por exemplo, o Caio Jorge, se fosse que perdeu um pênalti na final do Campeonato Paulista, nem questionado depois disso, ele já deu umas 2 coletivas, e ele nem questionado sobre isso foi por quê? Porque existe uma proteção inconsciente, até de nós da imprensa, com esse rapaz, e com todos os outros. Se fosse, ao invés do Caio Jorge, o Cueva que tivesse perdido aquele pênalti, ele estava morto, massacrado, entendeu? Ou vou mais longe, se fosse o Caio Jorge com a camisa do Corinthians, a pressão seria diferente. Do São Paulo, porque a paciência não existe, né? Aqui a gente tem todo... E os pais dos atletas, eles sabem disso. Eles sabem que o Santos prepara. Eu só pediria que os pais dos atletas e os seus respectivos empresários tivessem um pingo de gratidão pelo clube, porque assim, na primeira oportunidade que tem, não renova contrato, pede um salário astronômico, o cara não ganhou nada na vida, não conquistou rigorosamente nada. Aí o cara já quer ganhar um salário astronômico e vai-se embora para qualquer lugar do mundo por um valor pequeno, isso quando o Santos ganha alguma coisa, né? E acho que essa questão da gestão de pessoas, que o Paulo Autuori vai ter que fazer um trabalho importante nisso, é de começar a conscientizar, né, o atleta da importância. Ele não está vestindo uma camisa qualquer. Sim. Ele tem que ter consciência de onde ele está e de ter um pingo de respeito, né? Ao contrário, por exemplo, o pessoal reclama muito do Gabigol e do Bruno Henrique. O Gabigol, quando estava aqui no Santos, falou, apesar de se dizer santista, ele dizia, não, eu não posso afirmar que eu não vou jogar em mais nenhum clube. Ele já preparou o terreno, sim, né? E ele, vamos ver qual vai ser a relação dele se ele fizer um gol no Santos, por exemplo, daqui 2 semanas. Agora, o Bruno Henrique é um tremendo do ingrato, porque ele ficou aqui com o olho todo zoado durante um tempo. O Santos foi lá, investiu nele, na parte, aumentou o salário dele, lembra disso? Com o contrato em vigência, deu toda a assistência pro cara, o cara ficou se arrastando quando voltou a jogar, e quando pôde, ficou fazendo pressãozinha, biquinho para ir embora, para ser vendido. Então não lamentem pelo Bruno Henrique. O Gabigol... você pode não gostar dele, coisa e tal, mas ele não fez o que o Bruno Henrique fez aqui para a diretoria /o torcedor do Santos. O Diego, né, que hoje também está no Flamengo, sempre procedeu da mesma forma. Nunca, né? Jurou amor voltando no tempo um pouco, né? Nunca falou, eu vou voltar para encerrar minha carreira no Santos, faço juras de amor à torcida. Não, ele agradece, é muito grato, foi um período legal da vida dele, mas... Aliás, a vida segue, eu acho, né? Que ele foi o primeiro a vazar daquela seleção, sim, daquela geração 2002, sim, né? Sim, antes sim. do Renato, inclusive. Exatamente, né? Ele mesmo. Enfim. Ô Caio,
Sim. Você sabe que eu fiz uma enquetezinha lá na comunidade do canal, coisa assim, só para dar uma movimentada, né? Ontem eu não gravei nada, não subi nenhum vídeo, hoje eu subo aqui o nosso Esporte em Destaque também, né? Se meus dados ajudarem aqui, a gente vai lá olhar o... Ai. Conta uma piada aí, Kelly, enquanto isso. Não, tô brincando. Não, mas o seu equipamento é moderno. Aqui, ó, aba da comunidade, eu fiz a enquetezinha, já tá com 522 votos. Você... Perdão, prefere o Santos com 3 zagueiros e o Sanches na ala direita ou com 2 zagueiros e o Pará na lateral direita? Eu vou até dar uma contextualizada para você comentar essa enquete. Está 71% a favor do Pará e 2 zagueiros. O povo não quer 3 zagueiros. Mas ontem eu não consegui assistir, mas en passant escutei alguém dizendo, não sei se foi na transmissão, se foi nas redes sociais, que o Sub-20 entrou no 3-4-3. Esse é o esquema tático que vai ser padronizado no Santos? Para as categorias de base para o time principal, 3 zagueiros, 4 no meio, sendo que 2 são alas e 3 na frente. Você acha que a gente deve começar a pensar seriamente nessa coisa de padronizar o sistema de jogo no time principal, não mudar nunca ou mudar eventualmente e os times de base atuarem assim também? Ou você é desses que votou na enquete por Pará e 2 zagueiros? E a questão, né, não sei se a sua enquete já foi movida a isso, mas o Vitor Ferraz sofreu uma contusão, né, é informado aqui no grupo da... Isso foi, essa contusão foi informada hoje, né, a enquete está no ar desde ontem à tarde. Então, sofreu uma contusão, está sendo examinado aí para ver se vai ficar muito parece tempo que não é fora. Nada grave, né? Menos mal, né? Acho que o Santos hoje não pode se dar ao luxo, embora o Vitor Ferraz não seja um atleta que me agrade por completo, eu acho que o Santos nessa fase de briga por algo maior na temporada não pode se dar ao luxo de perder peças. Mas assim, eu vejo que, principalmente nos jogos fora de casa, Alex, né? Nos últimos anos, muito se cobrou que o Santos mudasse a sua postura nos jogos fora de casa, porque não conseguia bons resultados. E o Sampaoli, né? Hoje, se você pegar só a pontuação dos jogos fora de casa, eu não sei se o Santos é o primeiro ou é o segundo colocado. Eu acho que é o primeiro. Enfim, isso mudou, né? Fora de casa, mas pô, perdeu do Palmeiras 4-0, mas pô, perdeu do São Paulo, mas pô, tomou do Cruzeiro. Mas o Santos mudou a sua postura e hoje fora de casa, né, já conseguiu corrigir isso. Agora, eu, honestamente, acho que um esquema com 3 zagueiros jogando na Vila Belmiro é extremamente conservador. Eu acho que para um time que busca título, que tem na Vila Belmiro a sua fortaleza e tudo mais, eu acho que é extremamente conservador. Eu acho que o Santos deve pensar em ir para cima, deve pensar em ter mais gente ali circulando a área do adversário do que propriamente ter zagueiro. Você viu, você chegou a ver uma foto que postaram no Twitter? De vez em quando alguém posta umas fotos mostrando a formação do Santos. Né? Lá em Chapecó alguém tirou uma foto, eu até curti, mas... Dá pra ver aqui? Eu sou meio vovonauta nessas coisas. Eu consigo ver o que eu curti, não? Tem alguma aba? Eu acho aqui? Que consegue, mas né? faz tanto tempo que eu não vejo isso daí também. Eu não consigo... Bom, mas enfim, a foto mostrava assim, os 3 zagueiros do Santos, um cara na volância, 2 abertos e 3 enfiados na área. Sim. Era quase um... Faz a conta, é um 3-1-6, é isso? É bem isso. É isso. Lá em Chapecó. Em jogos na Vila a gente já percebeu isso muitas vezes. Você tem os 3 zagueiros, aí você tem um cara e todo mundo enfiado lá. Eu até acho um pouco exagerado. Você tem os 3 zagueiros, mas o resto do time está todo lá dentro da área do adversário. Eu acho que tem que se buscar esse ponto de equilíbrio. E a relação dos 3 zagueiros, se você tiver um baita ala, por exemplo, pode acontecer. Ou se você tiver um lateral que marque pouco, acho que você até pode pensar nisso. Mas eu também acho que dentro da Vila o ideal seria abrir mão, né, desse terceiro zagueiro. Eu me lembro há uns meses atrás... A questão é que você precisa ter um volante que compõe ali mais. Sim, enfim. Eu me lembro alguns meses atrás, o Santos jogando, na época que o Jean Lucas jogava e tudo mais, antes da pausa para a Copa América, o Santos... E também vi uma imagem em rede social, mas muita gente exaltando isso, que o Santos ia com 2 zagueiros, 3 no meio e 5 no ataque, o famoso 2-3-5. De uns tempos para cá isso deu uma parada, né, com a introdução dos 3 zagueiros e tudo mais. Eu acho que o Santos, como eu já disse, reforço, dentro de casa, não pode ser conservador, não pode
E acho que até que esses 3 zagueiros, né, acaba liberando um pouco mais os homens de meio para subir. É questão do Sampaoli alinhar o esquema. E ver isso refletido na base é ver como eles estão conversando lá dentro, né? Dizem que agora no CT Rei Pelé vai ter até uma sala para que os técnicos dialoguem. De todas as categorias, se reúnam frequentemente, periodicamente, e alinhem as estratégias, né? Agora, eu não sei, vendo assim, como torcedor ou como alguém que acompanha o Santos, parece interessante. Agora, tem que ver também se os técnicos das categorias vão comprar essa ideia, né? Eu acho que é o básico, né? Ai, bati o cotovelo aqui. Acontece, vou ficar com dor de cotovelo depois dessa. O Dirceu Arruda manda aqui: meus amigos, anotem, mesmo com muitos desfalques, o nosso Santos vai vencer bem o Atlético Paranaense, independente de qual for a formação tática e de quem entrar em campo. Domingo eu tenho certeza que vão fazer o melhor pelo nosso Santos. São Paulo sabe o que está fazendo. E o Giovanni Mota manda aquele Santos, sempre Santos. Quando foi divulgada essa questão das convocações e tal, eu confesso para você que eu não fiquei preocupado. Assim, olha, o Santos vai perder tanto. Porque se tem o Felipe Jonathan que joga regularmente. Sim. No ataque, o Soteldo pela fase pode fazer falta? Acho que sim. Mas você tem aí o Venuto para estrear, você tem o Marinho que estava bem, só não jogou porque está suspenso. O meio de campo você vai compor com o que está jogando aí. Eu acho que não dá para, num eventual tropeço, culpar os desfalques. Eu também acho que não. Acho que não. Acho que o Santos tem, e até seria uma incoerência nossa, porque a gente está defendendo aqui, dizendo que o Santos tem um bom elenco. Talvez não tenha um craque, claro, mas tem um bom elenco. Dá para compor aí tranquilamente um time que vá fazer frente ao Atlético Paranaense para ganhar o jogo, né, cara? Ah, com certeza. E eu tô com muita expectativa de ver o Lucas Venuto jogando, porque os vídeos que vi a respeito dele, tá bom, foi na Major League Soccer, né? É um nível... mas os caras correm lá. É mais competitivo, é um pouco menos competitivo que o Brasil. Quando a gente foi lá jogar com o Red Bull, né, na inauguração do estádio? Foi um time meio alternativo, porque a prioridade era o Paulista, mas realmente foi uma correria braba. Mas assim, eu acho que pode vir a ser uma peça interessante. Não sei como ele vem se saindo nos treinos, até porque a maioria das atividades são secretas, mas eu penso que pode ser, pelo que vi, ainda mais porque eu vejo ele fazendo muito bem a ponta direita, né? Pode ser uma opção bem interessante ali para ajudar o Sampaoli. Vai ter que se adaptar à esquerda, né? Porque o Marinho, que é o canhoto, gosta de jogar na direita, porque senão o mini-míssel não funciona, né? Mas aí é o seguinte, né? Podem fazer inversões aí no decorrer do jogo, né? Sim, uma troca de posições ali, né? Até para confundir a marcação adversária. O Giovanni Mota aqui, Soteldo já foi para a seleção, eu sei. Ele inclusive tomou o 3º cartão amarelo de propósito para ficar livre, né? O Efigênio Filho diz aqui, você citou o show do YouTube no Morumbi. Lembrei que na Vila já teve num passado recente show do Roberto. Deve ser Roberto Carlos e da Xuxa. Por que não tem mais? Teve show do Menudo também, hein? A minha irmã foi no show da Xuxa, minha esposa tinha ido no show do Menudo. Eu acho que o último grande show, assim, grande show entre aspas, que a Vila Belmiro recebeu foi o do Luan Santana, em 2010, acho que quando trocou o gramado. Dizem que no projeto do Retrofit vai ser possível fazer alguns shows aí. Claro que a capacidade da Vila, mesmo reformada, você vai ter num show lá 20 mil pessoas, mas dependendo do show... né? Um ticket alto, né? Ainda mais no verão aqui, quando a Baixada Santista tem a capacidade populacional triplicada, você pode fazer alguns festivais. Só me falta a Associação dos Moradores da Vila Belmiro reclamar do barulho, como acontece no Pacaembu. Mas você pode colocar em horários que não tem mais esse papo de o show tem que começar meia-noite, 1h da manhã. Não, no final de semana você coloca às 6 horas da tarde. Você pode fazer um mini Rock in Rio, né? Dá pra trazer, por exemplo, o Whitesnake pra tocar na Vila Belmiro, o Scorpions, não dá? Dá. Não dá? O Deep Purple. Deep Purple tocou na Reggae Night em Santos, eu fui. Tem gente que acha que é lenda urbana, mas é verdade. Eu assisti o Deep Purple em Santos no morro, que era com aquelas palhoças que o bombeiro mandou fechar aquilo, que ia tocar fogo na Reggae Night, e aí ia pegar fogo no morro. Mas antes disso, porque, né? Depois descobriram que aquelas palhoças lá, o sujeito fumando, podia tocar fogo em tudo, já viu. E eu assisti um show do Deep Purple na Reggae Night, então por que não? Pode ter um show. Aí esses shows mais populares e coisa e tal, né?
W também. Esse aí vem de qualquer jeito. Esse vem aqui no Tumiaru, vai lá no Porto Ares. O W quase tem casa aqui em São Vicente, quase, o cara do W. Enfim, mas eu acho que é possível sim fazer alguma coisa do gênero. Só não sei se com a Vila desse jeito, com o futuro retrofit. Aliás, a pergunta que não quer calar: onde anda Roberto Diomedes? Será tá sumido até do Instagram agora, hein? Pois é. Ele de vez em quando postar uma foto com o Sheik, com alguma personalidade. Tá sumidinho. Postou uma foto da torcida jovem recentemente. Vamos aguardar. Ô Caio Rossilo, quero palpites seus para a decisão da Copa do Brasil esta noite. Vamos lá. O Atlético Paranaense recebe o Grêmio, perdeu o jogo de ida por 2-0. E o Inter recebe o Cruzeiro, venceu lá por 1-0. Tá com... A Mortadela tá com cheiro de Grenal na final. Seria o Grenal do século? Ou você acha que poderíamos ter surpresa? Olha, eu acredito que vai dar Grenal, sim. O Grêmio, movido pela Libertadores, né? Essa campanha maravilhosa do time de Renato Portaluppi na Libertadores. Do outro lado, o Inter do Odair Hellmann seria para a competição algo maravilhoso. Cruzeiro, apesar do início aparentemente bom do Rogério Ceni, não vejo assim como um oponente à altura. E o Atlético Paranaense viveu aí o maravilhoso projeto Libertadores e tudo mais, mas não conseguiu realizar, né? Esse ano teve só a antiga Copa Suruga como seu ponto alto da temporada. Eu acho que não vai passar disso, viu, Alex? Tá deixando bem a desejar. Tirando o Marco Ruben, que é não vou dizer uma grata surpresa. Me lembro desse nome, por favor. poderia eu fico estar... com a cuca quente quando eu lembro disso. Poderia estar metendo gols com a camisa do Santos. Marco Ruben tá desempenhando bem, até contrariando um pouco o que eu imaginava. Se bem que a gente queria ver ele aqui, né? Mas assim, não imaginava que ele fosse tão bem no Atlético. Eu imaginava que ele fosse bem, mas não tão bem. Mas assim, eu prevejo um Grenal na final. Também acho que vai dar Grêmio e Inter. Para fechar, nós anunciamos na segunda-feira, né, a demissão do Felipão do Palmeiras. Foi segunda, né? Foi. Acho que a gente até comentou. Se não comentou, estou comentando agora. E aí eu lembrava o fato de que o Palmeiras poderia ousar, né, como o Santos e Flamengo fizeram, e buscar um técnico estrangeiro. Citei até o fato do José Mourinho estar no mercado. Ia ser uma atração maravilhosa para o futebol brasileiro. Mas o Palmeiras foi na intenção mais preguiçosa, aliás, com o Serafim Del Grande bravo, com a torcida da Mancha Alviverde brava, com muitos palmeirenses bravos por conta do histórico que o Mano Menezes tem de ser técnico do Corinthians. Enfim, eu acho que esse é o menor dos problemas, o fato dele ter sido técnico do Corinthians. O grande problema é ele ter exatamente o mesmo estilo de jogo do Felipão, né? E que não estava dando certo no Cruzeiro, tanto é que o Cruzeiro estava na zona de rebaixamento. Aí o perfil Universo Santista mandou aqui, né, um print do Mano no Twitter: grandes sonhos precisam de grandes decisões. Eu lembrei do Homem-Aranha agora. Ao Palmeiras, a torcida palmeirense, o meu sim, né, o Mano Menezes. Vamos ver o que ele pode ajudar, né, no elenco do Palmeiras. Vai mexer com os brios dos jogadores, mas em termos táticos vai continuar sendo aquele futebol reativo, aquela coisa, né? E eu fico me perguntando, para que tem tanto dinheiro se tem tão pouca criatividade, né? Sim. Né? Para fugir do óbvio. E agora assinar o contrato com o cara de 2 anos, né? Bom, pode dar certo? Pode, né? Aqui no nosso futebol tudo é possível. Mas o Palmeiras perde a chance histórica de se juntar, talvez, a Santos e Flamengo, e realmente promover uma revolução tática no nosso futebol. O Palmeiras deixou essa oportunidade escapar. Agora, por estilo de jogo, né? Geralmente a gente sempre critica que no futebol brasileiro você tem um técnico que faz X, aí você manda esse técnico que faz X embora, contrata outro que faz Y, aí depois você demite o Y, traz outro que faz Z. Olha, tá seguindo a escola, é uma raridade. Pelo menos tem coerência, tem, né? Coerência, o futebol, né, feio vai continuar. Exatamente. Agora, se o cheque estivesse na minha mão, não seria o Mano Menezes o escolhido. Eu peneiraria um mercado melhor, porque eu não vejo o Mano agregando alguma coisa a esse time do Palmeiras, não. Muito bem, 12:04, passamos só um pouquinho do tempo aqui, até porque eu atrasei hoje, né? Amigo, difícil a mobilidade urbana. De vez em quando a gente é pego de surpresa. Tem que encerrar esta edição do Esporte em Destaque. Meu amigo Caio Rossilo, muito obrigado por encontrar um lugar na sua agenda sempre apertadíssima, né? Entre um hambúrguer e outro, Opa. né? O senhor está bombando lá
O senhor é o digital influencer da comida, é isso? Com certeza. Vai ficar gordo de novo, hein? Não, que é isso. Até porque tem uma hashtag aqui que tá bombando no Twitter, gordo safado. Não somos nós, não, né? Não, eu não sei o que você sabe o motivo disso? Não sei. Jorge Valdívia disparou a metralhadora pra cima de Alexandre Matos. Aproveitando que estamos falando de Palmeiras, né? É isso, então? Falou, você quer saber como é que ganha dinheiro? Pergunta pro gordo safado. Só contrata jogador, não sei o que, ganha comissão. Que coisa, hein? Meu Deus. O homem, Valdívia... Até do Chile, o homem dá dor de cabeça pro palmeirense. Muito bem. Caio, obrigado pela presença, um abraço, volte sempre aqui ao Esporte em Destaque. Eu é que agradeço, foi um prazer e forte abraço a todos. Muito bem, 12:05, fechamos assim esta edição do Esporte em Destaque, que teve na mesa de som a Kelly Ribeiro. Lembrando que daqui a pouquinho, encerrada esta edição do programa, o Paulo Rogério vai acelerar por aqui com o Auto Aventura. E lembrando também que teremos programação jornalística da Nova FM na manhã desta quinta-feira, a partir das 8 da manhã, com a Sheila Almeida comandando brilhantemente o Manhã de Notícias. O Esporte em Destaque volta na sexta-feira, a partir das 11 horas da manhã. Um grande abraço a todos e até lá. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Nova FM 87.9. Auto Aventura. Informações, novidades, tudo sobre o mundo automotivo. Agora, na Nova FM, com Paulo Rogério. A segunda geração do Range Rover Evoque acaba de receber a versão SE R Dynamic. A versão tem motor P250 2.0 Turbo Flex, que desenvolve até 250 cavalos de potência. A transmissão é automática de 9 velocidades, uma configuração que leva o modelo a atingir 230 km por hora e do 0 a 100 km em 7.5 segundos. A versão conta com comandos acionados por voz, assistente de fadiga do motorista, assistente de frenagem de emergência, indicador de condições de partida de freio, teto solar panorâmico, sistema de entretenimento Touch Pro Duo, Park Assistant, teto panorâmico, entre outros. A altura do modelo em relação ao solo é de 212 mm, enquanto os ângulos de ataque e saída são de 20,8 e 30,6 graus, respectivamente. Ele ainda tem controle de descida. Parte de módicos R$ 281.600. Da Baixada Santista, Paulo Rogério, Auto Aventura, Nova FM. Ouça Nova FM em todos os lugares. Acesse novafmsv.com.br. Nova FM.